Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Olá, Fernando Gomes, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no painel eletrônico. Oi, Cláudio, tudo bem? Um abraço aí para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Fernando, o dólar vem subindo bastante desde o início do ano. De lá até agora já foram 15%. Quais são os impactos dessa alta da moeda norte-americana, tanto na inflação quanto no bolso do consumidor? Então, Cláudio, essa alta do dólar, ela respinga na inflação de forma generalizada, né? Hoje as economias estão todas interligadas, em maior ou em menor escala, a depender aí do nível de desenvolvimento de cada país, né? E o Brasil é, sim, uma economia que tem um grau de interligação grande com outros países. A gente importa muita matéria-prima, muitos bens de capital, muito material de alta tecnologia, e tudo isso é pago em dólar, né? É só fazer um registro importante aqui, antes da gente continuar falando dos efeitos do dólar na inflação, que é por que que o dólar está subindo tanto nesse primeiro semestre. Primeira explicação é porque nessa situação, como na de qualquer outro produto ou serviço, prevalece a lei básica aí da economia, que é a lei da oferta e da procura. Se tem mais gente vendendo reais para comprar dólares, o preço do dólar sobe. E é isso que a gente está vendo desde o início do ano, né? O dólar começou o ano cotado em cerca de R$ 5, R$ 5,10. Hoje está entre 5,70 e 5,80, uma alta aí de mais ou menos 15% nesses primeiros 6 meses do ano. Então a explicação básica é essa: tem muito mais gente comprando dólares e aí o preço do dólar sobe. E por que que essas pessoas, por que que essas empresas estão comprando dólares? Pensando nas pessoas, você pode comprar dólares para viajar para o exterior, para investir em outro país, ou até mesmo para fazer uma reserva em dólares, né? Um bom exemplo para a gente explicar esse aumento aí do dólar nos investimentos é quando você lê nos jornais aí que os estrangeiros retiraram vários bilhões aí da bolsa em determinado mês, por exemplo, né? Então essas pessoas venderam suas ações na bolsa, pegaram os reais que elas tinham e investiram em outros países. Para investir em outro país, elas precisam necessariamente comprar dólares. E as empresas, elas compram dólares para pagar suas importações, também para fazer investimentos em outros países, sejam investimentos no mercado financeiro, sejam investimentos diretos, que é quando você, por exemplo, monta uma empresa em outro país. Então, todo esse movimento, ele leva ao aumento no valor do dólar aqui. Então, essa é a explicação simplificada, direta do que está acontecendo, né? E a explicação técnica, ou seja, por que que as pessoas e empresas estão fazendo isso? Porque elas estão preferindo sair de seus investimentos aqui e ir para outros países. A primeira explicação, talvez a mais importante, é porque as taxas de juros nos Estados Unidos, que é o principal mercado de investimentos do mundo em termos de segurança, elas estão atrativas. Então, a taxa americana hoje ela está em torno de 5,5%. Ela é bem mais baixa que a taxa no Brasil, né? Quando você olha para a Selic, você vê que ela está em 10,5%, mas muita gente, muitas empresas, elas preferem ganhar 5,5% no mercado americano do que 10,5% aqui no Brasil e correrem o risco Brasil. Então, uma das explicações é essa: enquanto a taxa de juros nos Estados Unidos não começar a cair, esse movimento de busca do mercado americano para fazer investimentos vai continuar pressionando o dólar aqui. A outra explicação é que o próprio ministro da Economia chamou de ruídos internos, né? Esses ruídos internos são a incerteza em relação à manutenção da autonomia do Banco Central, a incerteza se os juros aqui vão começar, se o governo vai conseguir equilibrar as contas públicas e zerar o déficit. Então, todas essas incertezas que foram chamadas de ruído, elas contribuem para afugentar investidores e eles procurarem outros mercados. E aí ocorre o mesmo movimento de compra de dólares para levar esses recursos para outros mercados, né? Bora lá agora voltar para os efeitos, então, do câmbio sobre a inflação, né? Como a gente tinha dito, a alta do dólar tem impacto na economia e na vida de toda a população, né? A desvalorização do real em decorrência do aumento do dólar leva a uma perda do poder de compra do brasileiro. Então, muitas matérias-primas são importadas aqui no Brasil, como trigo, gás, gasolina, e a queda do valor do real, ele leva ao aumento do preço desses produtos e dos derivados, né? Pão, macarrão, combustíveis. E você tem um outro efeito que a maioria da população não percebe, mas que ocorre,
que é o seguinte: quando você considera que tem produtos que são produzidos no Brasil e que podem ser vendidos aqui dentro, mas que também podem ser exportados, o produtor vai preferir, em tempos de dólar mais alto, destinar o máximo possível da produção dele para exportação, porque ele vai receber mais dólares e como o dólar está alto, o lucro dele vai ser maior. Só que quando ele destina quando ele destina para o exterior, perdão, a maior parte da produção dele, esse produto ele fica mais caro aqui dentro porque tem menos oferta do produto aqui. Então ele produz 100, destinava 50 para exportação, 50 para o mercado interno. Se ele passou a destinar 80 para exportação e 20% para o mercado interno, vai faltar produto aqui. Isso também pressiona a inflação. Alguns exemplos desses produtos que podem ser exportados e que também são fornecidos para o mercado interno são soja, carne, café, açúcar, milho, produtos que são consumidos por todo mundo. Então, o dólar alto ele influencia diretamente a inflação de duas formas, né? Ele encarece diretamente o preço dos produtos que são importados e vão diretamente para o consumo, e ele leva os produtores de produtos que são exportáveis a preferir a exportação. Isso desabastece, em alguma medida, parte do mercado interno, que também leva os preços a subirem e geram inflação. Então, resumindo, Cláudio, quanto mais o dólar sobe e quanto mais a economia está conectada com o resto do mundo, mais inflação interna a gente vai ter. E para fechar, outro efeito que o aumento do dólar tem é o efeito colateral dos concorrentes dos produtos que são importados. Quando você tem um aumento no preço dos produtos importados em decorrência do dólar mais caro, os produtores locais dos produtos que concorrem com esses produtos importados aproveitam essa alta para também ajustar o preço do produto deles. E esse aumento no produto concorrente, do produto importado, também contribui para aumentar a inflação, Cláudio. Fernando, e como é que o consumidor brasileiro ele pode se defender dessa alta do dólar? Pois é, Cláudio, não dá para fazer muita coisa não, principalmente porque a maioria da população consome cerca de 100% da sua renda aí em alimentos, em vestuário, em remédio. Eles não têm a opção de não comprar, porque basicamente eles consomem só o que é essencial, né? Então, quando os preços sobem, o que vai ser feito, por falta de mecanismos de proteção, é consumir menos, né? O preço aumentou, a sua renda permaneceu a mesma, você vai ter que consumir uma quantidade menor de algum dos produtos ou de alguns dos produtos que você normalmente consome. Para quem tem mais margem de manobra, quem tem mais recursos, a primeira providência pode ser evitar contratar dívidas em dólar e evitar viajar para o exterior e usar o cartão de crédito. Então, se o dólar está com tendência de alta e você viaja e consome no cartão, você não vai pagar a sua fatura com base na taxa de câmbio da data que você fez a compra, mas você vai pagar a fatura com a data de fechamento da sua fatura. Então, como o dólar está subindo, você vai pagar mais reais quando a sua fatura fecha que quando você consumiu. Outra medida que pode ser adotada é você pesquisar e, sempre que for possível, substituir o produto importado pelo similar nacional. Só que aí tem que observar, como eu falei antes, se o produtor nacional também não subiu o produto do preço do produto interno que ele produz aqui, considerando que o importado também subiu para aproveitar aí essa margem. Então, basicamente é isso, Cláudio. Ok, Fernando Gomes, sempre com a gente às segundas-feiras, detalhando esse mundo da economia. Fernando, muito obrigado e nós nos vemos na próxima semana. Ok, Cláudio, um abraço para você, obrigado, até semana que vem. Tchau, tchau.